Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para nossas reflexões das quartas-feiras. Convido-vos primeiramente a um tempo de oração para que o Senhor nos dê a direção exata do que deseja falar em nossos corações por meio de sua palavra. Pai amado, por meio da tua maravilhosa bondade, estamos neste momento como igreja reunidos em oração para meditarmos sobre a tua palavra. A tua bondade e a capacidade que tu nos dá em comunicar por meio de nossas vidas o atributo da tua bondade. Reforça em nossos corações essa grande verdade e pela suficiência em Cristo Jesus que possamos viver nesse mundo dando frutos do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui com a série Fruto do Espírito. Vamos tratar de bondade. Esse tema está no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 1 e 22, em Efésios 2, de 8 a 10. Vamos ler o texto bíblico. Capítulo 5 de Gálatas, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Em Efésios 2, de 8 a 10, temos: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O contexto histórico em que o texto de Gálatas foi escrito remete primeiramente à primeira viagem de Paulo, que foi na região da Galácia do Sul, e evangelizou aquela população durante o seu tempo com Barnabé ali. Depois que Paulo saiu daquela região, surgiram pessoas no meio desses cristãos chamados judaizantes, desacreditando a autoridade de Paulo como apóstolo e a veracidade de suas palavras e causando grande perturbação aos Gálatas, com a mensagem diferente do que Paulo pregara. Os judaizantes eram judeus que supostamente se converteram, mas que tinham voltado ao judaísmo, às velhas práticas, às obras, a salvação por obras. Eles ensinaram que era necessário circuncidar e seguir a lei mosaica e outros regulamentos para ser justificado diante de Deus. Quer dizer, ensinaram uma mensagem de obras e mérito, ao invés da graça e da fé. Paulo sofreu bastante com essas notícias, ficou admirado, perturbado, perplexo, sofreu dores como de parto por causa desses crentes, os seus filhos na fé. E nesse contexto envia essa carta, cuja parte que vamos abordar hoje diz respeito a um pequeno versículo no capítulo 5, em que Paulo fala das obras da carne e faz um contraponto aos frutos do Espírito, cuja bondade é um deles. Então, nós vamos nos ater nessa palavra, bondade, dentro de um contexto amplo, complexo, que é o livro de Gálatas. Ele é um livro riquíssimo, mas o objeto das nossas séries tem a ver com frutos do Espírito. E o que seria essa bondade? Existem diversas formas de abordar o tema bondade, tão relevante para a vida cristã, já que é a forma prática como o Espírito Santo abençoa pessoas por meio de nossas vidas, quanto os frutos das nossas ações manifestam bondade. Mas como essa bondade manifesta-se em nossa vida? A bondade, segundo Millard Erickson, é uma qualidade moral de Deus. Deus é bom. Nele podemos confiar, amar e nos sentir protegidos.
A bondade de Deus contempla atributos morais de pureza, integridade e amor. É pela bondade de Deus que desfrutamos de sua pureza moral, que revela a sua santidade, retidão e justiça. Essa bondade nos dá também, manifesta a integridade de Deus, em que Deus revela a sua genuinidade, a sua veracidade e a sua fidelidade. Por fim, a bondade de Deus revela o seu amor, manifesto em benevolência, graça, misericórdia e persistência. Para esse autor, ele coloca a bondade, esse atributo, como algo amplo que contempla várias características. Como se vê, dentro da doutrina de Deus, a bondade apresenta características de seu caráter e de sua moral, de forma significativa, e que quando o Espírito Santo enche nosso ser, podemos experimentar de alguma forma as dimensões e revelar, por meio de nossas vidas, o caráter de Cristo. Paulo informa que é fruto do Espírito a bondade. Então, observamos que esse atributo divino é comunicável. Wayne Grudem traz a seguinte reflexão: em que aspecto Deus é como nós no seu ser e nos atributos mentais e morais? Esses atributos são comunicáveis ou mais partilhados conosco, segundo o autor, embora não seja pacífica tal classificação. Grudem também classifica a bondade como um atributo moral comunicável, ou seja, alcança a nossa forma de testemunhar algo do caráter de Deus, apesar de nossas imperfeições. Para entender como a bondade deve ser em nossas vidas, vamos estudar essa característica como atributo de Deus e depois avaliar o que Deus espera com as obras de bondade manifestas por meio de nossas vidas. A bondade de Deus implica que Ele é o parâmetro definitivo do que é bom e que tudo o que Deus é e faz é digno de aprovação. A palavra bom nesse contexto da frase é aquele que é digno de aprovação, mas essa aprovação vem de quem? Obviamente, o ser e os atos de Deus são perfeitamente dignos de sua aprovação. Deus é o parâmetro definitivo do que é bom. Desse modo, a bondade praticada por cada um de nós pode até ser avaliada positivamente por quem vê o ato. Mas Deus olha o coração, não o reconhecimento dos homens. Não basta fazer bondade, precisamos alimentar um coração bom. Em Lucas 18:19 temos que ninguém é bom senão um, que é Deus. Os salmos afirmam que o Senhor é bom. Temos o Salmo 100, verso 5, o Salmo 106, verso 1, o Salmo 107, verso 1. Davi assim diz: provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, 8. O que seria ser bom? Bom é aquilo que Deus aprova. Não há parâmetro mais elevado de bondade do que o próprio caráter de Deus. Desse modo, Deus nos deu certo reflexo de seu próprio senso de bondade. De modo que, quando avaliamos as coisas segundo a maneira como Deus nos criou para avaliá-las, também aprovamos o que Deus aprova e achamos prazer nas coisas em que Ele acha prazer. Paulo nos desafia em Romanos 12, 2, dizendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Portanto, quando nós sentimos algo nesse sentido, a revelação da bondade e que ela se torna agradável e perfeita, ela coaduna com a vontade de Deus. E nós sentimos paz com Deus, nós sentimos paz com o próximo, nós sentimos bem, nós nos sentimos agradáveis naquela condição.
Diversos textos bíblicos, desde Gênesis, quando Deus viu que era toda a criação muito boa, até o salmista, ao constatar que Deus é bom e faz o bem, e também louva a Deus pelos seus atos de bondade com seu povo, temos inúmeros reflexos da bondade de Deus nos textos bíblicos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda e a bondade dele muito menos. E é por isso que ela ainda se manifesta na humanidade. É um atributo comunicável do caráter de Deus. Obviamente, considerando que existe a fé geral e a fé específica, a manifestação geral de Deus e a manifestação específica, existem pessoas que não são crentes e que têm atos de bondade. Mas o que Deus espera de nós acerca da bondade é um fruto do Espírito Santo. É algo muito maior, que contempla e transcende em função da nossa salvação. Tá? O que faz as pessoas questionarem hoje em dia o que é ser crente é que alguns crentes, no exercício da sua fé, extrapolam e não conseguem dar testemunhos adequados, principalmente no que tange a atos de vingança, que vão contrários ao que temos como bondade. Obviamente, temos joio e temos trigo no meio das igrejas. E vamos ter, sim, horas em que pessoas pecam, até tentando acertar, e horas em que esse joio se manifesta e os testemunhos não são de justiça. Reproduzindo esse atributo comunicável de Deus, Grudem diz que devemos também nos fazer o bem e assim imitar a bondade de Deus. Por isso, Paulo fala, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas primeiramente aos da família da fé. Gálatas 6:10. A constatação de que Deus é a fonte de tudo o que é bom, naturalmente nos leva a revelar frutos de bondade porque temos buscado a Deus. A bondade de Deus está relacionada a outras características de sua natureza. Dependendo de cada autor, tais características são tratadas de forma separada ou como componentes da bondade de Deus, por meio do qual, em situações específicas, Deus manifesta a sua misericórdia, a sua paciência, a graça na vida de todas as pessoas. Em qualquer situação, nós temos a bondade como um fator relevante e, portanto, quando Paulo coloca isso como fruto do Espírito, ele contempla uma série de ações. No capítulo 5 de Gálatas, Paulo combate firmemente as obras da carne. Todas as práticas mundanas que atingem frontalmente aquilo que Deus planejou para a humanidade e cuja vida de pecado permite que tais práticas cheguem à igreja e na vida de cada crente. Importante, porém, é como no capítulo 5:1 se inicia. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. A liberdade em Cristo nos permite liberdade do jugo da escravidão e nos alcança quanto aos frutos do Espírito Santo. Portanto, irmãos, a manifestação da graça de Deus que nos permitiu a salvação, mediante a fé, revela o dom de Deus em nossas vidas. Do mesmo modo, a bondade de Deus se faz manifesta à medida em que vamos nos aproximando dele em espírito e em verdade, tornando-se feitura dele, e as boas obras em Cristo surgem naturalmente. Não é algo forçado, não tem fingimento, tá? Não tem falsidade,
não se engana a Deus. Caros irmãos, listar uma série de atos de bondade aqui não seria prudente, mas entender a profundidade do caráter de Deus manifesto quando os frutos de bondade surgem por meio de nossas vidas para revelar o caráter comunicável dele na vida de nossos irmãos e também de pessoas que não conhecem a Deus, deveria nos elevar a um grande estado de alegria no Senhor. E assim finalizo esse estudo, reforçando que todo aquele que busca a justiça e a bondade encontrará a vida, a justiça e a honra. Provérbios 21, 21. Oremos, irmãos. Senhor, Tu és bom em todo tempo e em quaisquer circunstâncias. Que possamos desenvolver em nossas vidas sentimentos e frutos da Tua bondade. Que possamos ser canal de bênção e agir de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas e nas de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém.